Oi pessoal, muito bem-vindos ao meu workshop. Estou muito feliz de receber todos vocês aqui. Tem uma galera que se inscreveu para ver essas aulas. Estou muito feliz de compartilhar com vocês o meu conhecimento e o que de fato mudou a minha academia e transformou a minha academia num verdadeiro negócio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. A gente vai falar de alguns problemas muito importantes que com simples ações vocês podem transformar na academia de vocês de imediato. Eu vou comentar nessa aula aqui de 2 problemas grandes que eu tinha e que eu solucionei. Mas eu quero também que vocês comentem aqui na página sobre o problema que vocês têm. Porque a gente tem mais algumas aulas no workshop e eu quero entender um pouco melhor da dor de vocês, para que a gente possa trocar as informações e talvez eu possa solucionar os problemas que mais te atingem. Então não esquece de compartilhar aqui na página sobre os problemas que você tem. E claro, se você tiver alguma diferença das soluções que eu estou dando na aula de hoje, fica à vontade de comentar também aqui. Vamos fazer esse fórum aqui ser interessante para todo mundo. A primeira questão é uma questão um tanto delicada e difícil de mudar. Mas o que eu queria conceituar para vocês é o seguinte: quando a gente pensa numa mudança na nossa academia, a gente normalmente olha só para dentro dela, olha só para os nossos alunos e o que eles vão achar daquela mudança. Mas a gente não consegue fazer uma avaliação dos alunos novos que a gente vai ganhar, como esses alunos vão se sentir. E talvez essa mudança seja exatamente o que impede esses alunos de entrarem hoje na academia de vocês. Então, existe uma necessidade grande da gente mudar a forma como a gente está fazendo, porque não tem como você mudar o resultado se você continuar fazendo a mesma coisa, né? Então a gente vai tentar aqui mostrar para vocês algumas situações que, se vocês mudarem, eu tenho certeza que a academia de vocês vai crescer. A primeira delas e aproveitando esse final de ano, onde acontecem graduações nas academias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eu queria falar um pouquinho desse tema. A graduação do Jiu-Jitsu, ela vem acontecendo de forma generalizada. O que acontece? As academias definem uma data de graduação, às vezes 2 no ano, e cria aquela expectativa em todos os alunos daquela data. Será que eu vou ser graduado? Será que eu não vou ser graduado? Enquanto você tem um time muito pequeno, uma academia muito pequena, você consegue identificar os seus alunos todos e se eles estão treinando, e se eles merecem tal faixa ou não. Não tenho dúvida disso. Mas quando você pensa numa academia maior, isso se torna impossível. Seria impossível eu, na minha cabeça, controlar a graduação de 500 alunos. Para isso a gente tem que ter um sistema. E para que a gente atinja 500 alunos, a gente tem que ter o sistema antes, né? Eu não posso esperar crescer para implementar o sistema, porque isso vai dificultar o meu crescimento. Então, o que a gente vai falar aqui é o seguinte: como que eu vou graduar o meu aluno sem chegar no final do ano, olhar para a cara deles e falar, puta, o fulaninho lá merece, ou o ciclaninho ali acho que não, porque você nunca vai ter certeza. Porque você nunca vai ter certeza do comprometimento efetivo daquele aluno. Porque tem gente que se dedica muito, mas que não consegue performar. E esse cara nunca se gradua, porque você cria um standard na sua academia baseado no que você acha que seria um bom faixa roxa. Então, se aquele faixa azul super dedicado não consegue atingir aquele grau de performance, ele nunca é graduado. O que acontece com ele? Ele se desmotiva e ele sai da sua academia. Isso acontece em todas as faixas, em todos os níveis. Então você continua perdendo aluno para a graduação. Como que eu acho que deve ser feito, como eu mudei na minha academia e como fez com que a minha academia começasse a ganhar mais alunos e que eles se motivassem no processo de graduação. Eu determinei uma quantidade de aulas que o meu aluno precisa fazer. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que se o meu aluno vier na minha aula aquela quantidade de vezes, dentro de um programa estabelecido, onde eu vou passar para o meu aluno aquilo que ele deve aprender, e não simplesmente jogar aulas aleatórias para ele, porque aí realmente compromete o aprendizado dele, vai ficar difícil dele atingir um nível técnico satisfatório.
Mas se eu tenho um programa de aula e eu passo por aquele programa e o meu aluno vem aquela quantidade de aulas na minha academia, eu tenho certeza que ele vai estar no nível técnico daquela faixa. Se ele vai ter uma performance excepcional, ou se ele vai ter uma performance mediana, ou até mesmo ruim, depende individualmente dele. Mas ele se esforçou para aquilo, ele cumpriu aquela etapa, ele merece aquela graduação. Bom, pessoal, como é que funciona a graduação na minha academia? E eu vou contar para vocês como eu faço. Isso não é uma regra que você deva copiar. Se você quiser, fique à vontade, mas se você quiser adaptar para a sua, o importante é que o seu aluno entenda um caminho. Ele tem que saber o que ele precisa fazer para se graduar e não ficar à mercê da vontade do professor. Isso é extremamente desmotivante, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro grau do meu aluno na faixa branca, ele acontece quando meu aluno atinge 30 aulas. Então, com 30 aulas, ele recebe o primeiro grau. O que vai acontecer? Eu vou parar a turma no final da aula, eu vou integrar o grau para ele, todo mundo vai bater palma, vai reconhecer o esforço e a dedicação daquele aluno para atingir aquela graduação. Ele entra numa segunda fase, a cada 30 aulas, ele vai receber um grau. O que vai fazer com que ele, com 2 graus, faça 60 aulas, o terceiro com 90, o quarto com 120, e aí ele vem com 150 aulas para o exame de faixa azul. O que vai acontecer? Se o meu aluno não entendeu o meu método, se ele não absorveu a qualidade técnica, se ele ficou muito nervoso na hora do exame e ele não passou, não tem nenhum problema. A gente dá mais um tempo para ele estudar, ele volta e refaz o exame de novo. Então, o que eu quero explicar é o seguinte: no final, a chamada para dar a faixa continua na mão do professor. Porém, o aluno entende o que ele precisa fazer para se graduar. Essa estrutura é da faixa branca. Quando a gente vai para a faixa azul, o que muda? Muda a quantidade de aula, que vai passar a ser de 65 aulas por grau. Então, o meu aluno vai fazer 65 aulas para o primeiro, mais 65 para o segundo, até que ele chegue no proporcional ao exame. Aí ele vai ser examinado de novo para a faixa roxa. Não passou no exame, fica mais um tempo estudando. Quando ele ficar confortável, ele vem novamente para o exame de faixa. O que é muito importante explicar para vocês é que para que você tenha segurança nesse modelo de graduação, você precisa entregar uma aula cada vez melhor. Então você começa a corrigir outros pontos que talvez a sua academia esteja errando. Se você é um professor que vai para a academia sem pensar no que seu aluno deve aprender e simplesmente no que você quer ensinar, você vai comprometer o aprendizado do seu aluno. A gente já vem falando isso há bastante tempo aqui sobre a importância de se ter um método definido, para que você possa no final cobrar o seu aluno num exame baseado nesse método que você ensina para ele. Então, quando você chegar na faixa roxa, o que muda? Você aumenta a quantidade de aulas. Então ele vai ficando cada vez mais tempo em cada faixa. Ou ele vai se dedicando cada vez mais e treinando mais assiduamente conforme ele vai se graduando. Então, para a faixa roxa, a gente vai ter 75 aulas por grau. Então aqui é faixa azul, aqui é faixa roxa. Uma outra coisa que é importante falar: como é que você chegou nesse número? Eu cheguei nesse número baseado na média de frequência de um aluno normal. Então, o aluno normal frequenta a academia aí entre 2,5 a 3 vezes por semana, e se ele ficar esse tempo a 30 aulas ganhando grau, ele vai se graduar em faixa azul por volta de um ano e pouco, que é provavelmente o tempo que demora na sua academia também. Então, você não está fazendo nada muito diferente do que você faz.
o que você está fazendo é olhar diferente para o seu aluno, é entregar para o seu aluno um método que ele compreenda aonde ele está e para onde ele tem que ir. E isso faz toda a diferença no engajamento do seu aluno na academia, no envolvimento que ele tem com o seu programa, né? Então você vem, só para completar aqui, você vem para a faixa marrom, onde são 85 aulas. Então, a partir de 85 aulas ele ganha um grau, ele vai ganhar o final, vai chegar para a faixa preta. Esse processo todo, se ele for um cara frequente, que ele venha na média aí de 3 vezes por semana durante 8 anos, ele vai atingir uma faixa preta, vai ser entre 8 e 10 anos, que é um tempo normal. Ah, mas o meu aluno treina todo dia, ele vem todo dia, ele é competidor. Tudo bem, ele faz parte de uma minoria, né, dos praticantes de jiu-jitsu. A parte de competição, ela representa 3% de todo o volume de praticantes de jiu-jitsu. Você não deve desenhar o seu método de ensino baseado no competidor. Ele é uma exceção. E por ele ser uma exceção, essa conta não vale para ele. Ele pode, de fato, cumprir o currículo todo. Mas quando ele chegar, vamos dizer, na faixa roxa aqui, que ele fizer 375 aulas e ficar pronto para o exame de faixa marrom, eu simplesmente não preciso chamá-lo para o exame se ele é um competidor e ainda tem que completar a história dele na faixa roxa. Então você tem como controlar, porque no final a chamada para o exame, como eu falei anteriormente, é sempre do professor. O que a gente quer com isso é criar um envolvimento do nosso aluno maior com a nossa academia e principalmente dar para ele o caminho, que ele entenda o que ele precisa fazer para se graduar dentro da sua academia. Esse tipo de envolvimento tem uma importância fundamental na retenção do seu aluno, no engajamento do seu aluno nas suas aulas, na frequência do seu aluno nas suas aulas. E você arrumando isso, você vai entender muito melhor a questão da divisão dos horários, da divisão dos níveis de aula, o que vai facilitar você organizar a sua academia como um todo. Então, aproveita esse final de ano, que a gente já está bastante em cima e não tem mais como você fazer isso, e comunica com os seus alunos. Faz essa mudança na academia de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter um impacto muito positivo e um resultado muito legal se vocês mudarem o sistema de graduação da academia de vocês. Essa festa de final de ano, que deve continuar acontecendo, ela não precisa ser uma graduação. Ela eventualmente pode ter uma graduação aqui ou outra ali, mas o sistema de graduação da sua academia deve acontecer durante o ano inteiro. Eu tenho gente se graduando na minha academia praticamente todos os dias. Então, pessoal, para finalizar esse assunto, quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais justo com um aluno de vocês? Que a gente faça uma graduação coletiva de final de ano, onde aleatoriamente eu vou escolher os alunos que vão se graduar e provavelmente vou errar nessa minha avaliação, porque é muito difícil de avaliar todos os alunos de uma vez só, ou criar um método onde, pela meritocracia pura, por um individualismo, cada um vai ganhar o seu grau no seu tempo, pelo seu próprio esforço. Eu acho que esse segundo modelo, ele é muito mais justo com o nosso aluno. Ele faz com que o nosso aluno se dedique e busque a graduação dele pelo próprio esforço. Né? Não adianta ele ser amigo do professor, não adianta ele ser o queridinho da academia, não adianta nada disso. Ele tem que cumprir o que todo mundo tem que cumprir. Então você cria aí uma barra de igualdade, de tratamento para os seus alunos, que também é muito positivo. Né? Então, essa questão da graduação mudou bastante a minha academia e eu espero que mude a de vocês também. Não esqueçam de compartilhar aqui na página outros problemas que vocês têm, ou darem a opinião que vocês têm sobre esse problema, porque a gente ainda tem mais algumas aulas pela frente e a gente pode aí discutir juntos esse problema para tentar ajudar vocês. Pessoal, segundo problema da aula.
talvez esse seja o grande responsável pelo número de alunos que você vai aumentar. É claro que, como eu falei anteriormente, são vários fatores conjugados que fazem a sua academia ter sucesso. Mas o número de alunos está diretamente ligado com a capacidade máxima da sua academia e com o seu quadro de horários. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje. Como montar um quadro de horários eficiente. Como acontece na maioria das academias que eu vejo de jiu-jitsu. Como era a minha academia há anos atrás? Ela era assim, ela tinha um horário principal, geralmente 7 da noite, 7h30 da noite, dependendo da localidade que você está, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas você tem um horário principal, que geralmente é aquele horário aberto, que vai todo mundo treinar junto, que é uma grande festa, uma grande turma, mas aquela turma nunca cresce. E agora a gente vai entender por que o número de alunos não cresce e como o quadro de horários pode te resolver esse problema. Vamos imaginar um horário das 7 horas da noite. Então, o horário nobre da academia aqui, 19 horas. E vamos imaginar que a gente tem aula lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente tem um horário 5 dias por semana e a gente vai botar nesse horário a nossa capacidade máxima da nossa sala. E vamos imaginar aqui uma sala de 100 metros quadrados, para pegar uma sala que seja de um tamanho médio das nossas academias no Brasil. Uma sala de 100 metros quadrados cabe 20 alunos. Então a gente vai ter aqui 20 alunos com uma capacidade máxima da minha aula. Ah, eu boto mais gente. Tudo bem, você pode até botar um pouco mais de gente, mas a aula vai ficar apertada, a sua qualidade técnica vai ficar comprometida e o pior, o que você nem percebe, é que o seu aluno se auto-expele. Ele vai embora e você nem percebe. Daqui a meses você fala, pô, cadê o fulaninho? Não está mais lá, ele já saiu a tempo e você não percebeu, porque aquela capacidade estava acima do limite. Então, para 100 metros quadrados, a gente vai comportar 20 alunos na sala. O que acontece normalmente naquele exemplo que eu falei? Você vai ter 20 alunos na sala durante 5 dias por semana. Aí entra uma métrica muito importante e que poucas pessoas dão atenção. Qual é a frequência média do meu aluno? Então, para eu chegar nesse número, eu tenho que controlar a frequência. Isso é um outro assunto que a gente vai discutir um pouco depois. Eu vou dar para vocês o exemplo da minha academia para que vocês entendam. E isso vai ser mais ou menos igual em todos os lugares. Então, se eu tenho aqui uma possibilidade do meu aluno frequentar a minha academia 5 vezes por semana, ele, na média, frequenta 3. Então, meu aluno vem 3 vezes por semana na média, o que me permite dizer que eu tenho uma possibilidade de aumento do meu número de alunos total. Então, eu posso ter um pouco mais de 20 alunos se o meu aluno só vem 3 vezes por semana. Qual é esse crescimento? Esse crescimento aqui, se o meu aluno vem 3 vezes por semana, ele ocupa a minha sala 60% do tempo. Ou seja, eu posso aumentar em mais 40% o meu número de alunos. O que vai levar o meu aluno, a minha turma de 20 alunos, para 28 alunos totais. Então, a sua sala de 100 metros quadrados, no horário das 7 da noite, corresponde a 28 alunos de capacidade máxima. Essa é a forma como todo mundo faz. Agora eu vou te dar a solução para que você veja como funciona um quadro de horários inteligente. Então vamos lá. Mesmo horário, 19 horas. A mesma situação. O que vai diferenciar agora é que ao invés, se eu sei que meu aluno, na média, vem 3 vezes por semana, por que eu preciso oferecer 5 aulas para ele? Eu não preciso. Eu posso oferecer
3 aulas. Então, se essa turma aqui é uma turma de avançado, o que geralmente acontece na academia de vocês, o que eu sugiro é mantenha os avançados na maior parte do tempo. Então aqui eu vou botar avançado na segunda, avançado na quarta e avançado na sexta. Porém, eu vou criar uma nova turma de iniciantes na terça e de iniciantes na quinta. Então agora, ao invés de uma turma linear, eu tenho 2 turmas no mesmo horário. Olha qual é a conta agora. Se eu tenho uma turma que tem possibilidade de treinar 3 vezes por semana, esse aluno, na média, vem na academia 2,2 vezes por semana. Isso é uma frequência de 75%, o que me faz poder crescer. A outra turma que sobrou é uma turma de 2 vezes por semana. O que acontece com um aluno que tem 2 possibilidades por semana? Ele vem na academia 1 vez e meia. O que também representa 75%, 25% sobre 20 alunos, significam 25 alunos. Mas isso é uma turma. E eu tenho ainda a segunda turma, que frequenta 1 vez e meia. Ela tem a possibilidade de 2 vezes por semana. O aluno não vem todos os dias, ele vem 1 vez e meia, que também é responsável por 75% das vezes possíveis, o que me faz, de novo, ter uma possibilidade de crescimento de 25% e chegar a novos 25 alunos. Esse mais esse passou a ser a minha capacidade total, que agora é de 50 alunos. Essa capacidade total é quase o dobro dessa. Então, só o fato de você mudar e dividir o horário em 2 turmas representa um aumento de 78% a mais de crescimento. Então, a gente tem um horário que representaria 28. O mesmo horário representaria 50, um aumento de 78%. Agora imagina você fazer isso em todos os horários da sua academia. Vou te falar aonde vai estar a dificuldade para você implementar isso. Você vai olhar para dentro da sua turma e vai perguntar para os seus alunos o que eles acham. E é claro que o graduado que está lá com a possibilidade de treinar de segunda a sexta no horário que ele gosta, ele vai ser contrário. E aí você dá um passo atrás porque você não quer contrariar o seu aluno antigo. Mesmo que aquilo signifique o não crescimento da sua escola. É claro que a gente não quer deixar o nosso aluno insatisfeito, mas tem uma solução muito fácil para isso. Eu simplesmente pego essa divisão agora que ficou avançado, segundas, quartas e sextas, e crio um horário avançado na terça e quinta, logo após essa aula. E eu inverto a grade. Então, o meu aluno continua tendo aulas de avançado todos os dias, apenas ele vai deslocar um horário para cima ou um para baixo, para encaixar esse sistema na tua academia, que é o que vai fazer com que você cresça e potencialize a sua capacidade máxima em 78%. É muita diferença. Se você continuar fazendo a mesma coisa, possivelmente você vai continuar tendo o mesmo resultado. Estou contando para você o que eu fiz na minha academia e o que transformou a minha academia e que potencializou o meu número de alunos para que eu pudesse chegar hoje na minha capacidade máxima que eu posso atender aqui no meu espaço. Então, essa é a fórmula, esse é o segredo para que você mude definitivamente o número de alunos na sua academia. Então, com esses 2 problemas solucionados, o da graduação, que faz o seu aluno se manter engajado e comprometido em evoluir dentro da sua academia, mais um quadro de horários inteligente, já são 2 problemas solucionados
para que a sua academia entre numa nova fase. E aí você vai entender que uma coisa vai puxando a outra, a sua academia vai começar a melhorar como um todo. E eu vou continuar aqui dando dica para você sem parar. Eu vou continuar compartilhando as coisas que eu tenho feito na minha academia e o que eu vou fazendo e que vai dando certo e às vezes o que dá errado também, para que você não cometa o mesmo erro. E a gente vai juntos transformar o jiu-jitsu e entrar numa nova era, que é a era da profissionalização verdadeira do jiu-jitsu. Vem comigo nessa, vamos ajudar o jiu-jitsu a se transformar e vamos botar o jiu-jitsu no lugar que ele merece.